dia, boa tarde, boa noite, ou na verdade, boa tarde, quase boa noite, né? Quase boa noite. Nós estamos com o nome errado aqui, mas tudo bem, eu vou trocar. Esse tá trocado aí, Tá Roncone. trocado, mas todo mundo sabe quem é, né? Então, peraí, deixa eu É isso trocar aqui aí. rapidinho. Opa, peraí. Vamos trocar. Vamos trocar o nome. Ele não quer trocar o nome, mas tudo bem. Então eu vou tirar o nome. Pronto. Todo mundo já sabe quem é. Eu sou o Carlos Aí. Roncone E eu sou o Luiz Kruzielski, e estamos estamos aqui, de volta. Estamos de volta aqui com o nosso Sonocast Live, né? Sonocast Live. Sonocast Qual que é o Live. tema de hoje, Roncone? Hoje o tema é de volta ao básico novamente, mas falando sobre microfones, certo? Microfones. Eu acho que a Microfones. coisa mais importante para um técnico de som é saber o que é um microfone, para que ele serve, qual o melhor e qual o pior e qual a aplicação correta, né? Exatamente, cara. O microfone é a peça fundamental, porque na realidade a gente trabalha com áudio, então a gente tem que captar áudio, né? Minutinho só A aqui. gente capta o som e transforma em áudio, É, né? exatamente. Eu sempre falo isso e eu acabei falando errado. A gente capta o som e transforma o som em áudio, ou seja, no ar está o som, na eletrônica, no circuito está o áudio. Então é uma peça fundamental, cara. Se o microfone não for bom, não for legal, né, não tiver qualidades, ele não vai substituir a equivalência ao nosso ouvido. Não o nosso ouvido, mas a equivalência ao nosso ouvido. Ou seja, a gente tem uma capacidade enorme de ouvir, né? Nosso ouvido humano capta por volta de 125, 130 dB ou mais de range dinâmico. E o microfone, para ser bom, ele tem que estar pelo menos nessa faixa, né, Luiz? O que você acha? Exatamente, é. E eu lembro do dos primeiras semanas de aula de faculdade que eu entrei, e era todo mundo, assim, muito novo. Eu estava fazendo produção sonora na Federal do Paraná, e era, assim, todo mundo queria, montar um estúdio, vamos montar um estúdio, então eu vou comprar uma bateria, um ampli de guitarra, não sei o que lá. Eu lembro que um cara que já era mais velho, assim, ele falou assim, não, cara, a primeira coisa, o mais importante é você comprar um microfone. Exatamente. Senão não adianta nada, você não vai sair para o mundo, você vai ficar ali no seu mundinho, né? Sua Exatamente. bateria no E não quarto adianta fazendo nada você barulho. ter o melhor instrumento do mundo, se o seu microfone for ruim ou inapropriado, ele vai soar mal. Exatamente. Esse que é o grande problema, né? Se você tem um instrumento inadequado também é terrível, né? Eu lembro quando a gente fazia, quando eu trabalhava na transmissão do carnaval, cara, a gente recebia vários instrumentistas que vinham acompanhar as baterias, né? Violão e cavaco. Cara, tinha uns Uhum. cavacos que você falava, cara, não leva mal não, mas não toca não. Não toca que tá. Empresta outro cavaco, arranja de alguém, mas não leva esse não, né? Eu vou ter que desligar esse negócio, porque o instrumento era tão ruim, cara, tão ruim, tão desequilibrado acusticamente e eletronicamente que não dava pra botar no ar. Você tinha que Não, escolher ali o outro. e também eu acho que não dá nem pra, dado a condição que é o carnaval, né? Às vezes até era um instrumento razoável, aí você É, você mas, tava ali mas é que tá. na avenida ali cheio de luz em cima, ou aquele É, calor de 40 graus, né? exatamente. Úmido pra cacete, Não, mas não há instrumento que aguente, né? mas não era nem isso, era a qualidade mesmo, assim, o instrumento não conseguia afinar, entendeu? De você ter uma reverberação ruim dentro dele, uma coisa não é muito legal. Então, o instrumento bom faz toda a diferença. Ah, já visto aí os nossos amigos Stradivarius, né? Ah, sim. É, bom, Que custam aí uma fortuna, né? é uma fortuna e eu acho que o Stradivarius para mim é o que eu considero o limite do empirismo, né? É. Porque não existia uma grande ciência por trás de construir Stradivarius. O pessoal ia construindo o violino, mudava um pouquinho, ficava melhor, Aí continuava assim, aprendi mudava com um a pouquinho, lição, ficava né? melhor. Lição Até, aprendida. até que eles chegaram numa fórmula ali, um método de construção mágico, né? Uma madeira específica, tudo. É, Exatamente. Muito antes de você ter um estudo propriamente formal da acústica, da propagação de ondas sonoras ou modelos matemáticos que exatamente. pudessem prever esse tipo de coisa, né? Deixa eu só acertar minha webcam aqui. Então, Aí, agora ficou melhor, né? Porque eu não estava conseguindo encostar. Então, eu acho assim, a parte principal para captar o som realmente é o nosso ouvido, né? Nosso ouvido ninguém substitui. Ele tem uma característica de comportamento que a gente sabe que não é linear, né? Ele é totalmente não uhum, linear, maluco, doidão. Mesmo a gente estando são, né? Mesmo a pessoa sã ali, sem beber nada, já é meio maluco o negócio. Então você tem que ter um transdutor, né? Alguém que faça essa conversão para você poder armazenar esse som de uma maneira bem específica, né? Bem legal.
Você separou umas fotos aqui, né, Luiz? Deixa eu mostrar aqui. Isso. Começando do começo, né? Esse é o nosso amigo Thomas Alva Edison, que muita gente, né, não gosta muito, né, por causa da briga dele com Tesla. O cara ele era meio safado. Realmente não era a pessoa mais melhor possível, mas ele é conhecido pelo fonógrafo, né? O fonógrafo foi considerado o primeiro registro de som que pode ser gravado e depois reproduzido, né? Exatamente. Você pode ver ali, tem aquele cilindro ali, né? Ele está falando num tubinho. Esse tubinho está ligado numa placa metálica que tem uma agulha presa e um cilindro de cera. Então ele girava aquele cilindro, tá? Aquele mecanismo de rosca sem fio ia trazendo a agulha cada vez mais para um lado do cilindro, e a vibração da voz dele fazia vibrar a agulha, ele gravava na cera. Depois ele tirava, no final ele voltava aquilo para o começo, virava o cilindro, a cera caminhava dentro do cilindro, né? E você tinha a reprodução bem fraquinha daquilo que te foi falado. Era um gravador meramente mecânico, né? Você até poderia ter, nesse caso ali, eu acho que tem uma bateria que era para rodar o cilindro, mas a gravação, o som, em momento algum, ele era transformado em onda eletromagnética. Não, isso só veio muito, muito depois. Essa década de 20, mais ou menos, né? Por aí. Comercialmente, sim. Alguns experimentos antes, né? Porque o telefone ajudou muito nisso, né? Inclusive o telefone do Graham Bell e Edison eram amigos, né? Eles se conheciam, trocavam papos técnicos e tal, WhatsApp, trocava WhatsApp, papos técnicos na época lá, então eles se conheciam, então um trouxe o outro. Uma outra foto curiosa aqui é esse cara aqui, ó, esse trompetista gravando, olha só. Olha como é que o cara tinha que gravar. Você tinha pro cone, se você pega esse cone gigante que tem ali, o cone todo era entre aspas, o microfone, né? Exatamente. Que iria direcionar o teu som até a mídia, né? Exatamente. Ele tinha que ficar ali na frente, direcionava até, se vocês verem no final do cone, né? No final do cone de trânsito aqui, tem lá a membranazinha, né? Ligada na agulha, e o cara falava ali. Então, assim, era meio... como é que se diz? Meio esquisito ali, né? A colocação ali era meio estranha, mas existia, né? O cara tinha... Agora, você imagina, você não conseguia gravar sozinho, né? Cada vez que você fosse gravar sozinho, era ser uma gravação diferente. Então, você só podia gravar todo mundo junto. Olha aqui, ó. Era assim que gravava. Não existia overdub, nem se imaginava existir overdub. Né? Cara, imagina o saco de todo mundo, porque assim, começou a tocar, gravou, pá, um cara errou, pô, volta. Do começo, não é emenda ali não, é volta do começo. Aí volta do começo e às vezes se já tivesse na terceira música, volta da primeira música, coloca cilindro novo e vamos embora. Né? Já imaginou, se o cara errasse, ele levava uma raquetada na cabeça de todo mundo, né? Imagina a situação, uma coisa cara. Interessante você ver que a mixagem desse tipo de gravação era feita única e exclusivamente acústica, pelo posicionamento que você colocava no músico. Né? Exatamente, a mixagem era acústica. Pode ver que os instrumentos mais soft estão mais próximos, que é o violino e tal. O contrabaixo está mais elevado lá no fundo, o cara está sentado no cadeirão. Né? Piano está mais atrás. Os trombones, está vendo um cara de trombone em pé da parede lá? Então, tudo combinado acusticamente. Estão lá no fundo, ó. O trombone está lá no fundo, pé da cortina. E tem um cara segurando um negócio no lado de cá que eu não sei o que é, mas deve ser um instrumento também forte a beça. Então, assim, tudo era feito acusticamente, que você tinha ele captava uma fonte sonora apenas, né? Que era a soma de todo mundo. E aí ia para o cilindro. Então é um negócio bem interessante mesmo, né, cara? Como é que isso evoluiu, né? E aí chegou uma grande revolução que foi a eletricidade, né? Que aí, a partir do momento que você conseguia transformar a tua onda sonora em uma onda elétrica, primeiro uma onda eletromagnética e depois um impulso elétrico, exatamente. Você tinha uma coisa que não era possível anteriormente, que era amplificar o som. Exatamente. Ou seja, você não precisava mais ter um som muito alto para que ele pudesse ser ouvido depois, né? Isso teve um impacto muito grande na forma com que a música principalmente era cantada, né?
Eu queria só dar um tempinho aqui para ver, ó, tem um monte de gente que entrou aqui agora, o José Libório Lima, Anderson Silva Oliveira, a Bia Rocco está com a gente também aí, quem mais aqui? O Flávio Bona, então já tem, o Igor também está aí, Igor Comério. Legal, já tem bastante gente vendo a gente aí. Então, legal, que bom de vocês. É bom mesmo, cara, para a gente poder estar falando com o pessoal aí. E façam perguntas se você quiser, porque hoje está aberto para isso. Manda perguntas, dúvidas, sugestões também, estamos abertos. Exatamente. E o que eu estava falando é sobre... A transformação do sinal acústico para elétrico. Mas isso mudou a forma com que era, por exemplo, a música era cantada, né? Exatamente. Porque o cantor lírico, qual que era a grande virtude do cantor lírico, né? Que é aquela voz impostada e era tal. A potência acústica sonora, né? A voz era mais alta e ia mais longe, né? A partir do momento que você consegue ter uma voz, uma projeção de voz menor e amplificar isso, você pode mudar totalmente a forma de cantar, né? Porque antigamente os crooners das bandas, eles cantavam junto com a banda, não tinha amplificação para ninguém. Então era o cara na frente, a orquestra, a banda, né, mixada acusticamente, né, posicionada acusticamente atrás dele, com as colocações todas, né, os metais mais à frente, as cordas mais na frente, os metais mais para o lado e tal. E era assim, o cara cantava no gogó, né? Depois é que com o advento do microfone, vamos dizer assim, né, da transformação da energia acústica para a elétrica, que as coisas foram melhorando e as pessoas de pouca voz tiveram chance. Né? Não precisava ser mais um Vicente Celestino ou um Caruso para encher o pulmão e mandar ver. Se você pega até o início da era do rádio, você vê que o pessoal ainda cantava muito impostado, né? Porque vem digamos, dessa história do cantor, ele ter que ter o gogó forte o suficiente para competir com os outros instrumentos, né? E também mudou uma coisa que era muito clara, não só na gravação, mas também na própria execução ao vivo, né? A pessoa podia ter um microfone só para ela ali, podia atingir muito mais pessoas num ambiente muito maior, né? E aí que começa a encrenca, porque, como eu sempre digo, microfone é poder. Quando você dá o microfone para uma pessoa, ferrou. Essa pessoa tem o poder de comandar o resto, né? A gente falava isso quando a gente fazia tinha um programa que a gente fazia, que eu participava na emissora, que era assim, era meio confuso. O Luiz lembra disso daí, e a gente tinha que controlar, porque todo mundo tinha microfone. Todos os participantes, eram 24 microfones sem fio. Então, quando começava a bagunça, cara, você falava, pelo amor de Deus. E as pessoas falavam e não queriam saber. Ela estava com o microfone na mão, não, ela falava. Estava câmera para ela, não estava câmera para ela. Ela falava. Aí você tinha hora que você tinha 10 pessoas falando. Porque eram 24 canais de microfones abertos. E não podia fechar, que a apresentadora não deixava. Então, era assim, era muito complicado você dominar tudo isso. Porque você dá o microfone pro cara, ele tem poder. Quando o cara está sem microfone, ele fica quietinho ali, esperando a chance de se manifestar, né? Quando o cara tem o microfone na mão, bicho, ele imposta a voz e sai falando em cima. Então, tem um grande comunicador lá da emissora também que diz, né, que quem tem o microfone tem a maioria. Ô, louco, meu, esse mesmo, né? Esse daí. Quem tem microfone tem a maioria. E faz todo sentido. Né? Faz todo sentido, porque, pô, quem vai se opor, né? Uma das coisas que eu sempre falava, tinha um diretor lá também que eu conversava com ele sempre, que ele sempre queria o PA muito alto, quando a gente fazia shows, né? A gente fazia show, o cara, não, aumenta mais o PA. Eu falei, meu amigo, ó, se aumentar muito o PA, as pessoas, porque o público tem que reagir. Sim, se aumentar muito o PA, o público não vai reagir. Ele vai sentir intimidado. Para que ele vai cantar se nem ele está conseguindo ouvir a própria voz? Né? Então você tem que segurar o PA para dar a chance do público se manifestar. Os corais públicos, né, os corais de plateia mais legais que eu ouvi na vida foi quando todo mundo parou e só ficou a base baixinho segurando atrás. Lembra do Fred Mercury no Rock in Rio? Uhum. Então, vários outros. Lulu Santos, uma vez a gente fez Lulu Santos em Salvador, cara. Ele ficou só ele violão, plateia, ele não cantou mais. Ele começou a primeira estrofe, parou, a plateia cantou o resto. Então, se você tem um PA muito forte, você intimida as pessoas ficam assim. Para que eu vou cantar? Ninguém está me ouvindo, nem eu. Não faz sentido, né? Se a pessoa se manifestar, se ninguém vai ouvir a manifestação dela.
Aqui estão falando que a sua voz está com delay. É por causa do Skype, gente. A gente não tem muito controle sobre isso, não. Eu já tentei acertar aqui, mas o Luiz está aqui no Rio, mas não está tão longe quanto a outra vez que ele estava em Curitiba. Peraí. Olha aí, tá tocando o celular. Tá. Não, é a Bia. A Bia que está aqui. Peraí, um pouquinho só. Luiz, vai falando que eu vou falar com a Bia rapidinho aqui. Então, a gente falando sobre microfones, né? Um pouco da história do microfone, que foi no início lá do microfone mecânico, que era a agulha que registrava na cera mesmo, ia fazendo digamos assim, a pontura na cena mesmo. E aí a gente passa para o microfone elétrico, que nada mais é do que você começa os primeiros microfones de fita, e aí os microfones dinâmicos e, por fim, os microfones condensadores, né? Cada um tem ali a sua especificidade, né? E enquanto eu estou enrolando aqui, enquanto o Roncone está tentando resolver os problemas técnicos que está acontecendo. Peraí, que eu acho que eu sei o problema, porque eu tô sem fone aqui, mas... Será que é isso? Eu acho que é isso, que eu já fiz tudo que eu podia do meu lado. Peraí, vamos lá. Eu já fiz tudo que eu podia fazer do meu lado aqui, Luiz. Oi, e aí? Agora parou o eco, o delay? Me responda aí, porque eu estou ouvindo, na realidade, direto aqui, eu não consigo ouvir o Luiz por eco, não. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo certo aí? E aí, pessoal, alô, melhorou a voz alô? do Luiz? E aí, Bia, melhorou a voz do Luiz aí? Responda pra gente. Melhorou, só vou... Já melhorou, então é isso mesmo, Luiz. Você estava refletindo tudo aí, eu me ferrando aqui. Mas tudo bem, desculpa você dessa vez. Tá? Só para avisar que, devido à pandemia, eu acabei de chegar no Rio de Janeiro, então eu nem tô com o meu setup de áudio ligado aqui. E acho que fica bem claro que como o áudio é importante. Como o áudio é importante, vocês viram aí, foi bom. O microfone... Eu só vou... O pessoal tá vendo esse meu pequeno fone de ouvido aqui. Esse aqui discretíssimo. Discretíssimo. Isso aqui é um fone que eu mesmo fiz, tá? Ele é baseado num fone daqueles que o pessoal usa prática de tiro-alvo. Exatamente. Ele tem isolamento, eu acho que chega a 40 decibéis, assim, é o mais alto que tinha. E aí eu botei nele um driver de 7506 da Sony. Ô, Frankenstein, cara. E funciona muito bem, assim. Eu gosto muito desse fone. Eu ponho ele aqui e fica parecendo a Princesa Leia, né? Fica parecendo a Princesa Leia mesmo, né? Ainda mais que você tá com esse cabelão de quarentena, que nem o meu também. Cabelo de quarentena é fogo, cara. Minha esposa tentou cortar o meu, ela conseguiu até dar uma ajeitada, mas dá falta alguma coisa aí. Mas é isso, tá todo mundo dizendo que agora melhorou, Luiz. Que agora legal. Então era isso ótimo, mesmo. Já não sei porque eu estou usando o microfone do próprio computador, mas... Tá mais forte, mas melhorou um pouco. Beleza. Então tá. Bom, a gente estava falando antes de você começar da Eco sobre a captação, né, com microfones elétricos e o poder que o microfone dá às pessoas, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente até podia começar a entrar na própria... No assunto, né? Tipos de microfones, exatamente. Porque até aqui foi uma enche-linguiça. Foi para esperar o pessoal chegar e tal. Então vamos lá. Microfones, né? Onde vivem, como funcionam, como se classificam, né? Então, os nossos amigos microfones, né? O microfone, ele é essencial para a nossa vida. E ele foi derivado, como a gente falou, daquele negocinho lá, né? Daquela pecinha que o nosso amigo Edison, Thomas Alva Edison, criou. O Graham Bell, né, que era conterrâneo do Edison e amigo também dele, o que ele fez? Ele falou, peraí, gente, eu preciso transformar... O Edison transformou a energia acústica, né, em energia mecânica. Transformou e armazenou.
O, porque o Edison queria preservar a memória. A ideia do Edison era preservar conceitos, preservar discursos, então, para que as pessoas pudessem ouvir depois. Já a preocupação do Graham Bell era outra, era comunicar, mandar comunicação, né? Fazer com que as pessoas se comunicassem em distâncias grandes, porque naquela época só existia o telégrafo, né? O pip, 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 pip. E o telégrafo era uma comunicação não de massa, mas de ponto a ponto. Você tinha que mandar desse ponto para esse ponto aqui, né? E nesse ponto tinha que ter um cara que soubesse o que era o código Morse, e nesse ponto aqui também. Então não era uma comunicação de massa. Então ele queria transmitir através dos fios elétricos, porque já existia uma grande rede elétrica acompanhando as ferrovias, né? As ferrovias iam se expandindo e a rede elétrica de comunicação telégrafo ia junto. Então ele queria aproveitar isso para transformar para todo mundo. E então ele resolveu usar o princípio do eletromagnetismo e descobriu o seguinte, né? Quando eu passo uma bobina e um núcleo dentro dessa bobina, quando eu faço essa aproximação, eu gero nessa bobina uma corrente elétrica. Então o que ele fez? Ele colou um diafragma nesse núcleo, colocou a bobina em volta do núcleo. Então, enquanto a pessoa fala, a membrana vibra, a bobina está próxima, ela gera uma energia elétrica que é proporcional ao movimento da bobina. Mais ou menos o diagrama é mais ou menos esse, né? Eu tenho aqui a bobina que está no meio, eu tenho ali o diafragma que está envergadinho para dentro, né? E a cápsula do microfone. Então é um microfone dinâmico, ou seja, quando eu falo, essa cápsula vibra, causa uma vibração na bobina, a bobina transforma no eixo, e o eixo transforma a vibração da bobina em energia elétrica. Tá? É bem fraquinho, né? Mas você amplifica isso daí depois, mas você tem uma energia proporcional ao deslocamento da membrana. Se o deslocamento da membrana é proporcional à nossa fala, né, ao som que ele está captando, então o sinal elétrico que sai, né, é proporcional ao som. Então ele transformou a energia mecânica, acústica, de movimentação do ar, em energia elétrica na saída dos fios. E aí você precisa ter um sistema invertido no final, que ele vai sair a mesma onda sonora. Exatamente. Que entrou, né? Ou alguma coisa próxima a isso. Se você amplificar esse sinal para você ter uma energia, né, e excitar a bobina, ela vai movimentar o diafragma de volta e você consegue ouvir aquilo que a pessoa falou do outro lado. Então esse era o princípio do telefone do Graham Bell, ou seja, dois sistemas conectados. Aí entrou a amplificação, ele conseguiu amplificar o sinal para andar toda a extensão que precisava andar, né? Posto de retransmissão, você tinha amplificador de sinal para isso daí e tal, até chegar no outro lugar. E começou então a não precisar mais do cara entender de código Morse. O cara apenas tinha que entender, tinha que ouvir, né? Não podia ser surdo. O cara que falava tinha que saber falar, e o cara que ouvia tinha que ouvir também, para poder fazer a comunicação, né? E aí o negócio foi evoluindo. Então o princípio básico do microfone, que é o microfone dinâmico, é esse aí. E existe até hoje, né? Exemplo típico, nosso velho conhecido SM58, né? SM57. É um exemplo típico do microfone dinâmico, com uma tremenda capacidade, né? Até de abuso, né? Muita gente abusa do 58, muita gente dá porrada no 58. Ele aguenta. Ele aguenta. Lembra no Rock in Rio, o Peter Townsend, do The Who, ele usava o conector, né, atrás, já com uma fita de alta, para não sair, e ele girava o microfone no ar, assim, né, mandava ver, girava o microfone no ar e tal, pegava de novo, jogava para cima e tal. E eu tinha um amigo que trabalhava para a Shure, quando estudava nos Estados Unidos, e ele fazia uma demonstração que era pegar um 58 e martelar um prego numa madeirinha. Desligava, né, para não ter ninguém ouvir o barulho, martelava o prego e depois botava de novo e saía falando. Então, assim, é um microfone bem robusto, né? E isso também vem até da própria simplicidade dele, né? Não existe nenhuma grande eletrônica ali, não existe nenhum material que é ultra mega sensível, né? Nada mais do que um diafragma plástico, né, com uma bobina enrolada que excita que gera um campo elétrico, né? Então você não precisa de nada a não ser da própria energia acústica, né? Porque a energia do campo magnético está armazenada no campo magnético, né? Isso é uma característica do metal que está fazendo a bobina ali. E a energia acústica é aquilo que você provê, né? É o som que você está captando. A grande desvantagem, apesar da simplicidade dele, é que ele não tem muita sensibilidade, né? Porque ele tem muita massa. Imagina, o diafragma tem que ter massa, isso é inerente. A bobina tem massa.
Então, quanto maior a massa, né, sem entrar na matemática das equações aí, mas só pela condição real, você vai ter mais inércia. E você vai ter que ter mais energia. Quando você tem mais inércia, você tem que ter mais energia para fazer todo o sistema se movimentar. Então ele é um microfone muito bom, muito, como se chama de duro, né? Você pode usar ele próximo à boca, né, para fazer ele isolar melhor ainda. Né? Então ele é muito usado exatamente por ser assim, por ser um microfone mais duro, né, com uma captação mais restrita. Nosso amigo Ricardo Gama entrou aí, ô, Luiz. Opa, grande abraço para o Ricardo Gama. Ricardo Gama Batista, Gama Bap. Prazerzão ter você aí, Ricardo. E outra coisa que é interessante desse tipo de microfone é justamente você usar ele para instrumentos que tenham uma pressão muito alta, né? Então, exatamente. Você usa sempre em trompete, metais em geral, né? Bateria é usado muito perto dos tons ali. A caixa, por exemplo, o 57 é o microfone favorito de muita gente para a caixa. Que na realidade o 57 é o 58 sem o windscreen, basicamente. Sem aquele globo com windscreen, né? Sem o globo com windscreen, do pop filter. Basicamente a cápsula é a mesma do 57 e do 58. Tem e diz a lenda que esse windscreen ele é muito mais feito pro idioma inglês, né? Que era cheio de pó, pó, pó. E tinha muito esse som explosivo para você diminuir um pouco disso, assim, né? E acho que também uma das funções, talvez não tenha sido pensado originalmente, mas que ajuda um bocado, é para o cara não tampar a cápsula, né? Apesar de todo mundo segurar em cima da coisa e tampar a cápsula, né? Que a gente vai falar sobre captação depois, a gente vai ver que o microfone cardioide, ele é feito para você ter entrada de ar pelos dois lados, que senão ele deixa de ser cardioide. Esse microfone, como vocês estão vendo aí na tela, é um microfone omnidirecional, ele capta em todas as direções, porque só existe um ponto de entrada de pressão, que é no diafragma. Entende? O diafragma está selado do outro lado. Então só tem um ponto de entrada de pressão. Então ele vai pegar a variação de pressão ao longo dele todo. Depois a gente vai falar sobre isso, quando a gente falar sobre captação. Mas a bolinha ali do 58 foi feita para o cara segurar e não botar a mão. É que nem um cone de sorvete, né? Você põe ali e ele para. Só que as pessoas não acostumam com isso. Né? As pessoas acham que tem que segurar ali e falar... Aí não posso fazer nada. E tá rolando até... tá rolando a ES, que era da Europa. Sim, tá rolando a ES virtual. Esse ano, por causa da pandemia, eles fizeram virtual, né? E aí eu tava vendo uma palestra lá que era justamente sobre isso. Como isso muda tanto o padrão polar quanto resposta de frequência. Exatamente, resposta de frequência mais ainda. E muda tudo, muda tudo. E é engraçado porque como muda a resposta de frequência, né? O pessoal que canta rap e tal, que já tem aquela costume de pegada, isso, apesar de ser, entre aspas, errado, né? Acabou virando uma característica ali. É um som que eles se acostumaram e é um som que o artista acabou gostando, né? O uso errado trouxe a mudança, mas tudo bem. Bom, depois desse microfone aí, esse princípio é o microfone dinâmico, o microfone que usa o eletromagnetismo como princípio, né? Depois disso daí, o que as pessoas começaram a estudar? Aí já na década de 20, por aí, né? Um microfone mais sensível, usando uma outra propriedade. A gente sabe que na eletricidade, né, a gente tem duas características bem interessantes ali, né? Você tem o eletromagnetismo de um lado, que é a energia em movimento, e você tem a energia eletrostática, que é a energia que fica armazenada em camadas, que é a mesma energia que tem, por exemplo, num raio, né? O raio é a manifestação da sobrecarga da energia eletrostática, ou seja, eu tenho uma nuvem muito carregada em cima, eu tenho a superfície da Terra com outra polarização aqui. Quando essa nuvem se carrega o suficiente para romper o isolamento do ar, é que pula a fagulha do raio, né? O raio, então, é o magic click de Deus, né? Ou ainda uma coisa menor e mais próxima, não sei se no inverno, principalmente quando o tempo está bem seco, que você vai encostar na porta e toma aquele choque, né? É exatamente isso. Você está carregado com uma energia positiva, a porta que você andou no capete, no piso. Nos Estados Unidos é muito comum, tudo é capetado, né? Você vai andando, aí você toca a mão no metal, você leva aquele choquinho, descarregou a sua energia potencial ali. Então, você tem uma energia elétrica estática potencial que está ali armazenada e você descarrega, né? Então, isso acontece, como eu falei, com o raio, numa proporção gigantesca,
com o Magiclick, quando você vai acender o fogão ali, né? Você pega aquele Magiclick no fogão, aperta lá, ele acende. Os fogões, todos os fogões que têm acendimento automático, o princípio é esse. Você gera ali uma eletricidade estática e você descarrega. Basta ela superar o isolamento daquele dielétrico que normalmente é o ar. E como os caras começaram a pensar nisso, falaram, poxa, isso daí eu não preciso ter coisa móvel, né? A minha mobilidade pode ser muito pequena e a variação pode ser muito sensível. A variação precisa ser muito pequena. Então eles estudaram outro tipo de microfone, que é o microfone condensador, ou microfone capacitivo. Tá? E essa é a carinha do bicho. Deixa eu mexer nessas carinhas aqui para cima. Pronto. Opa. Essa é a carinha do bicho. Como é que ele é? Ele tem uma membrana super fina aqui, né? E ele tem outra membrana rígida do outro lado. Essa distância é microns, é pequeniníssima. Tá? Eu carrego essa placa com uma energia, carrego a membrana com a outra. Tá? Então elas ficam polarizadas juntinhas assim, né? Bem próximas. Então qualquer variação que eu faça entre uma e outra, ou seja, se eu falar e a membrana se mexer, eu estou alterando a distância. Alterando a distância, eu altero o isolamento. É como se eu baixasse a nuvem mais próxima da Terra para pular o raio. Então, quando menos isolamento tem, mais fácil pular essa faísca. Certo? Então, essa variação faz com que eu tenha uma corrente que circule nesses fios aqui, que é proporcional ao deslocamento da membrana. Isso é o princípio do capacitor. Quem lembra do capacitor aí? Eu sei que eu não quero trazer muita gente de volta para a escola, mas muita gente não gosta, inclusive, mas é o princípio do capacitor, ou seja, eu tenho partes carregadas eletrostaticamente, eletricamente, que quando se movimentam, transferem elétrons de uma para outra. Então eu tenho uma circulação de corrente. Só que isso é muito menor do que o nível de energia dado por um eletroímã. Então eu preciso, primeiro, ter uma bateria para alimentar isso, né? E eu preciso ter uma carga e preciso amplificar isso logo de cara, porque a energia é tão pequena que da própria cápsula ela já se perderia, já se detonaria. Então eu tenho que botar um amplificador na cabeça do microfone, né? Por isso que a maioria dos microfones condensadores já tem um pré-amplificador colocado perto da cápsula, né? Eu já vi esses exemplos todos aí de microfones condensadores. Eu, por exemplo... E por isso que precisa também do famoso Phantom Power, né? Eu estou com um microfone aqui, por exemplo, que é o Shure 91, novo. Ele é um microfone condensador. A cápsula dele está aqui no meio e ele está ligado no corpo. Eu tenho alimentação. Estou usando a alimentação Phantom aqui da minha mesinha, né? Então, o princípio é esse daí. Fala. E a vantagem dele, principal, é que o diafragma da frente dele, você pode fazer ele com peso mínimo, assim. E o peso mínimo, qualquer tipo de som já consegue fazer com que ele se movimente. Ou seja, aquela relação da massa e da inércia é muito menor. Se a inércia sendo menor, ele é muito mais sensível. E aí entra todos acho que a grande maioria dos microfones lendários entram nessa categoria, né? Exatamente. Por exemplo, o U87, se eu não me engano, ele é feito, essa membrana, ela tem ela é feita por depósito de ouro, né? Porque precisa ser um material que conduza corrente. Exatamente. E eles conseguiram medir, eu acho que foi de 5 átomos empilhados. Essa é a grossura dele. 5 átomos empilhados. É uma coisa absurdamente pequena, né? E a grande vantagem também de um microfone condensador é que você pode fazer microfones miniaturas, como esse daqui, por exemplo, né? Esse é um lapela, deixa eu achar onde é que eu tô aqui. Esse é um lapela pequenininho, tá? O tamanhozinho dele. Imagina eu fazer isso com uma bobina, né? Fora que ele não ia ser sensível. Esse lapela eu posso colocar aqui na altura do meu peito, né? E usar ele como microfone, como a gente usa em qualquer aplicativo. O Luiz trabalha com dramaturgia, e então ele tem microfones muito menores aí, né, Luiz? Eu tenho, acho que o menor que tem ali, se você pega, sei lá, por exemplo, o COS 11, que é COS 11 o tamanho da cápsula dele, apesar de ele ser pequenininho, mas o tamanho do diafragma dele, assim, é menor do que, sei lá, 3 milímetros, por aí, 4 milímetros. Ele é quase do tamanho do cabo. A DPA lançou um novo agora, né? Lembra que aquele que é um botãozinho que você coloca ali dentro da casa? Você pode pegar ele vem com um suporte para você colocar dentro da casa do botão. Então você abotou a tua camisa aqui assim e coloca ele junto aqui com o botão, ninguém vê, cara. É impressionante.
O microfone, o diâmetro dele é quase do tamanho do cabo que ele segura. Se não tivesse esse tipo de tecnologia, eu acho que... Nunca você ia conseguir fazer um microfone tão pequeno. Então, e nunca ia conseguir ter um som de cinema bom. Exatamente. Então, recapitulando, a gente precisa... O microfone dinâmico, ele não precisa de energia externa, ele é robusto, porém ele é grande e pouco sensível. O microfone condensador, ele é menos robusto, né, vamos dizer assim. Ele não precisa ele precisa de energia externa e é muito mais sensível. Ele é tão sensível que ele supera até o dinâmico em termos de range dinâmico, né, Luiz? Posso botar um microfone desse para sofrer um grande impacto. E tem uma coisa que você levantou aí que eu achei muito interessante, que é o tamanho da cápsula, né? Não necessariamente o microfone condensador vai ter uma cápsula pequena. Não, ele pode ter uma cápsula grande também. E aí, qual que é a vantagem e desvantagem de um para outro, né? Uma cápsula grande, você tem mais área, mais espaço para o ar bater nele, né? Para o ar, a onda sonora movimentar aquele microfone. Exatamente. Isso. E o que isso resulta? Resulta principalmente em menos ruído, né? Porque você vai ter maior sensibilidade. Maior sensibilidade, exatamente. É como lente de câmera fotográfica, fazendo um paralelo com câmera fotográfica. Quanto maior a boca da lente da câmera fotográfica, você vê esses pessoal que tira foto esportiva, né? Com aquela zoom enorme, assim, às vezes uma zoom de 300. Você fala, pô, mas eu tenho na minha câmerazinha PowerShot uma zoom de 400 que não é daquele tamanho. É porque ele usa um tamanho de lente muito grande para exatamente dar claridade para chegar no sensor. E esse tamanho de lente grande, a relação do tamanho da lente, da boca da lente, né, com o sensor, é que dá o fator de ruído baixo, né? Então, a sua câmera PowerShot... Opa, minha luz voltou. Minha luz aqui está meio assim, de vez em quando ela dá brilho, de repente ela... eu tenho que trocar, mas só depois da pandemia. Por enquanto não dá para trocar, não. Então, a lente da câmera é exatamente grande por causa disso, para ele ter mais luminosidade e ter baixo ruído no sensor. Com o diafragma grande também é isso. Inclusive, o diafragma grande facilita que eu pegue a captação de frequências mais graves, né? Para poder ter... Exatamente. É muito comum você ver lá fora o cara pegando bumbo com 89 ou com um microfone desse tipo. Porque ele tem sensibilidade e ele aguenta a porrada. Né? E só complementando aquilo que você falou da câmera, hoje em dia você tem uma câmera de celular, né? Que o tamanho da lente dela é ridiculamente pequeno. Mas né? O tamanho do sensor também é muito pequeno. Então... E nisso, só que ainda assim, você consegue uma foto muito melhor com o celular hoje em dia do que você conseguia com as primeiras câmeras digitais de 10 anos atrás. Exatamente, né? Pela evolução de todo o processo, né? Mas não pela melhoria da lente. A lente, muito pelo contrário, uma lente de celular é uma lente... Não, na verdade, o sensor que evoluiu, né? A lente continua igual. O sensor que evoluiu. Hoje você consegue ter câmeras... Aí, minha lente... Minha luz parou de novo, mas tudo bem, ela vai ficar assim, a gente vai se ajeitando. A próxima live eu talvez já esteja com uma outra luz melhor. Se tudo der certo. E tem uma outra questão que eu acho interessante do tamanho tamanho do diafragma. Do diafragma do microfone. Sim. É justamente o tamanho de onda, né? Porque se você começa a ter um diafragma muito grande, o que acontece? A sua onda começa a ser maior do que o tamanho do diafragma. Por uma frequência muito alta, por exemplo. E aí ele vai ter modos de vibração dentro dele, né? Exatamente. Ou seja, dependendo do tamanho do teu microfone, pode ser que a sua onda seja... digamos que o meu dedo seja um diafragma. Olha que bonito. E se você tiver uma onda que ela seja metade do tamanho do microfone... Aqui ela vai estar exercendo pressão positiva, aqui vai estar exercendo pressão negativa. Exatamente. E vai acabar cancelando as duas, né? Exatamente. E aí você tem os módulos de cancelamento dentro da própria cápsula, né? Que não é vantagem. Que não é vantagem. Bom, mas andando aí. Então, assim, os dois tipos principais são esses, né? Agora, tem outra característica do microfone que não é com relação esse é princípio de funcionamento. Ou seja, eu tenho o microfone condensador e eu tenho um microfone dinâmico, com dois princípios de funcionamento diferentes. Mas eles podem ter características de resposta
com relação a posicionamento, né, ao diagrama polar, diferentes, mas eles podem ter a mesma coisa. Por exemplo, aqui a gente vai ver algumas características de resposta diferentes. Aqui, por exemplo, Fala primeiro o que é diagrama polar, Roncone. Diagrama polar, eu não sei se todo mundo sabe. Diagrama polar é o seguinte. Eu acho que 99% sabe, mas... Vamos né? reforçar. Vamos supor que eu tenho meu microfone aqui na direção, apontado para cima, em cada centro desses gráficos aqui. Então, meu microfone está apontado para cima, ou seja, ele é mais sensível aqui em cima, à medida que... O primeiro gráfico, o hipercardioide, por exemplo, à medida que eu vou virando, passando para o lado do microfone, essa sensibilidade vai diminuindo, até ela ser quase zero aqui, né? E depois ela tem uma sensibilidade também na parte de trás, menor que na parte da frente. Então, o diagrama de captação é exatamente isso. O diagrama polar é como é que esse microfone se comporta com relação ao posicionamento. Se eu estou de frente para ele, né? Se eu vou virando ele para um lado ou para o outro, né? Eu vou percebendo isso daí. Se eu pegar um 58, por exemplo, que é essa última curva cardioide direcional, começar a falar na frente dele, vou fazer esse exemplo com o meu aqui. Esse é um condensador, mas é um cardioide. Estou falando de frente para ele. Deixa eu puxar um pouquinho mais de cabo aqui, peraí. Aí, estou de frente para ele, tá? Estou começando a virar, estou virando. Olha, estou de lado, minha voz já mudou bastante. Estou indo para trás dele agora, minha voz está totalmente diferente, tá? Eu estou agora voltando para frente dele e minha voz volta a ser a mesma que era antes. Meus cabelos já eram, mas minha voz continua a mesma. Então não tem muito milagre. Uma coisa que deu para perceber bem nesse seu teste aí, Roncone, não só o volume mudou, mas principalmente ela ficou mais abafada, né? Exatamente, porque o que acontece? Quando eu estou em frente, todas as frequências da minha voz atingem o diafragma. E à medida que eu vou virando, tem algumas frequências que não atingem. Exatamente por causa da direcionabilidade. Esse microfone é uma cápsula cardioide, mas ele tem outras cápsulas também. Ele tem a Omni, tem a figura 8. E é importante sempre lembrar que o padrão polar do microfone é relativo à frequência, ou seja, o que a gente mostra normalmente como sendo o padrão polar normal é a frequência de 1 kHz, né? Exatamente. Aquilo que vem na caixinha ali, mas se você pega o manual dele, ele vai te dar sempre mais exemplificado de frequência por frequência, como é que aquele microfone se comporta. Como é que ele se comporta no diagrama polar. Então, assim, basicamente a gente trabalha hoje em dia com esses três tipos de captações que você tem aí. O hipercardioide, minha luz voltou, mas tudo bem. O hipercardioide, que é um microfone que a gente chama de bem direcional, né? O que a gente usa normalmente em dramaturgia, que é o tal de shotgun, que é aquele microfone... Opa, perdi meu fone, peraí. Explogou meu cordão umbilical aqui. Voltei. Aqui tá parecendo a NASA, bicho. Cada vez que eu me movimento aqui, tem que fazer um... Peraí. Está mais fácil. Então, o microfone... Você precisa também botar um óleozinho na sua cadeira aí, Eu preciso botar um óleozinho na minha cadeira, cara. Eu preciso botar um óleozinho em mim também, cara. Estou começando a ranger. Então, ó, esse é um microfone shotgun. É um MKE 600 da Sennheiser. Ele é um microfone shotgun. Ele é comprido assim exatamente porque nesse comprimento eu tenho a minha direcionabilidade. Ou seja, eu estou gerando cancelamento nessas ranhuras para o som que vem de lado. Para o som que vem de frente, ó, ele atinge a cápsula direto. O som que vem de lado, cada vez mais ele vai tendo cancelamentos, porque a cápsula está aqui, né? Então eu vou cancelando esse som que vem lateral. Isso me dá uma direcionabilidade muito grande, né? Ele é bem direcional. Luiz, fala com eles enquanto eu troco o microfone aqui para mostrar. Tá. Mostrando ali o shotgun, né? Eu já vi casos do pessoal falando assim que ia gravar uma cena de chuva, alguma coisa assim, ia lá e entupia o microfone de fita durex ou de, plástico filme. Plástico filme. Justamente para ele não molhar. Só que o que acontecia? Se você tapava toda a lateral dele, e nisso a direcionalidade dele ia para as cucunhas, né? Deixa só... Tá vendo aqui, ó? Eu tô falando agora de frente para ele. Eu não mexi no ganho para não atrapalhar o mesmo, mas eu tô virando agora o que está acontecendo, ó. Pronto, ó, tá ficando horrível, né? Minha voz já foi. Ele está totalmente de lado aqui. O cabo dele está meio preso aqui, peraí. Então ele está de lado aqui, ó. Agora que eu estou virando de novo de frente, olha como é que a minha voz aparece de novo. Tá? Ele está bem na minha frente. Agora eu estou saindo fora, ele é bem direcional. Isso é legal
Porque ele tem uma direcionalidade, ou seja, quando eu estou gravando uma dramaturgia, por exemplo, o que me interessa captar? O som que vem dos atores que estão falando. Então ele está em cima da cena, aqui, por cima assim, né, normalmente, captando isso daí. E os sons que estão atrás dele, tipo diretor, câmera, tudo bagunça, ele não pega. Né? Vou desligar, Luiz, espera aí. Tem que ser, ele pega menos, né? Com a quantidade de gente que fala no set, é impossível acabar não pegando, né? Cara, é terrível. É terrível. Muita gente no set. Cada vez mais. Dá vontade de falar. Falando especificamente em set de gravação, né? Você vê que tem aquele microfone que vem de cima e tem o microfone que fica no elenco, né? Que é o chamado o microfone de lapela, né? Lapela. Qual que é o grande ganho do lapela? O lapela, ele vai estar sempre ali posicionado perfeito, espera-se que, né? Posicionado perfeitamente, numa distância mínima da boca do ator, né? Se você está com o quadro mais aberto, o teu shotgun necessariamente vai ficar mais longe para não aparecer na cena. Exatamente. Agora, o lapela, ele sempre vai estar ali. E por mais assim que se o ator vire de costas ou ande de um lugar para o outro, ele sempre vai estar com lapela numa distância sempre igual da boca do ator da fonte sonora, né? Uma coisa que a gente não... Pode falar. E isso é bom, né? Mas porque você sempre vai ter um sinal limpo, mas ao mesmo tempo é ruim porque perde um pouco da naturalidade também. Tá. Deixa eu só voltar aqui. Acho que melhor fica assim. 4x3 fica melhor. A figura que a gente não falou ainda é essa figura do meio, figura 8 bidirecional. Né? Ela foi um microfone que tinha essa característica, foi um microfone muito importante na década de 30, 40, principalmente na radiofonia, né, nas rádios, porque ele permitia que você captasse dos dois lados e isolasse a lateral, ou seja, sons que vinham da lateral dele não eram percebidos, mas sons que vinham dos dois lados, frente e fundo, eram percebidos com a mesma intensidade. Isso permitia que um ator ficasse de frente para o outro na rádio, né, para fazer uma radionovela, por exemplo, os atores ficavam de frente para o outro, que facilitava um pouco mais a interpretação e tudo mais, né? E é um microfone que ele foi construído na época usando um princípio eletromagnético, era basicamente um microfone dinâmico, mas em vez de usar bobina, ele usava uma fita. Era uma fita, né, que ficava na vertical, e essa fita recebia ela ficava dentro de um campo magnético. Então, quando ela vibrava, ela perturbava o campo magnético, né, perturbava a bobina que estava em volta, e a bobina gerava uma corrente elétrica. Né? Então, esse microfone que eu conheci como microfone de fita, ele foi muito importante durante muitos anos. Só que, assim, ele era muito sensível, né, porque era uma fita. Né? Então, ele não aguentava pressão sonora muito alta. Eu lembro uma vez, quando eu estava na Transamérica, tinha um técnico lá que resolveu experimentar um Beyer M88 de fita, no bumbo. Eu falei, cara, mas não vai dar... Não, pode botar. Eu falei, tá legal. Botamos. Deu, cara, toca o bumbo. Pum, bumbada linda, toca de novo. Nada. A primeira bumbada abriu, foi linda. Rebentou a fita, né? E aí o cara ficou quietinho, nunca mais falou nada, né? Nunca mais que dar palpite no microfone que a gente colocava na bateria. Você até consegue, por exemplo, eu estava vendo como é que eles gravavam lá na Motown, a bateria. Eles usavam um microfone de fita, mas era um microfone que era posicionado a 2 metros da bateria. Exatamente. Né? Não era na boca do bumbo. Exatamente. Dentro do bumbo, né? E assim, o Figura 8 ele ressurgiu há pouco tempo atrás como fita, através de alguns fabricantes. A própria Shure tem um modelo de fita. A Royer foi que introduziu de novo o Figura 8 de fita no mercado. Ela conseguiu desenvolver um processo de fabricação muito mais confiável e muito melhor. Um exemplo desse microfone antigo era o RCA 47, né, 47X, que usava muito em rádio. Você pega foto antiga de rádio, você vai ver muito desse microfone. E o que se faz hoje em dia é um microfone multipattern, né? Que um microfone condensador, você pode colocar mais uma cápsula dentro do mesmo envoltório. Né? Porque você, tendo uma cápsula contra a outra, por exemplo, somando essa cápsula, ele vai dar o efeito do Figura 8. Né? Se você começar a pesquisar as equações matemáticas, você vai ver que um número constante mais o cosseno do ângulo vai dar as figuras que você quer. Você pode fazer qualquer figura de microfone usando essas variações. Né? Então, você colocando uma cápsula contra a outra, você consegue fazer. Então, hoje em dia, você tem Figura 8
em vários microfones modernos, tipo o 87, o 89, esses outros microfones mais modernos que tem aí da, Neumann. da Neumann, da Sennheiser, da própria DPA, a Shure também tem. Todos eles você consegue criar o Figura 8 mexendo na chavinha e acertando as duas cápsulas. A DPA eu acho que não tem, tá, Roncone? Não, Figura DPA, 8. desculpa, DPA não tem Figura 8. Ele não tem microfone com cápsula variável. Exatamente. MXL, essas marcas todas, que hoje em dia tem um monte de gente fabricando microfone. Graças a Deus, isso daí não parou. Cada um melhor que o outro. A Lewitt lá, aquela da Letônia, tem vários. Então, para que é usado mais o Figura 8, Luiz? Um exemplo prático aí do Figura 8. Um exemplo prático, eu sei que o pessoal usa muito para fazer o que chama de gravação estéreo MS, né? Exatamente, mid-side. Que você põe uma Figura 8 virada não para frente, né, mas para o lado, literalmente para o lado, e um cardioide ou shotgun virado para frente. Isso. E aí o que você... para os que estão ouvindo a gente, use a imaginação, pega essa última figura do cardioide, vira ela 90 graus para o lado e encaixa em cima do Figura 8. A soma desses dois vai dar um MS. Você na verdade precisa inverter a fase para outro canal. De um lado do MS. Aí você consegue ter uma figura estéreo a partir desses dois microfones. A grande vantagem da gravação MS é você preservar a compatibilidade do mono. Por isso que várias gravações antigamente eram feitas com esse princípio, mas eram veiculadas só em mono. Mas o cara gravava os dois sinais, para quando ele tivesse possibilidade de reproduzir em estéreo, ele recuperava. Entendeu? Então essa técnica do MS ela é muito usada para isso. O que aconteceu no MS é que acho que está passando um carro de ovo aqui da casa. Aqui já passou um monte de moto também, não tem jeito. E o que acontecia é que quando você somava ele mono, ele apagava o teu Figura 8 e você ficava só com o teu cardioide, né? E por isso era usada muito para broadcast, principalmente porque você tinha tanta possibilidade de transmitir em estéreo quanto em mono. O Igor fez uma pergunta aqui que eu acho interessante. Ele perguntou o seguinte: existe alguma mudança de resposta em frequência nos microfones omnidirecionais, ou seja, os que pegam em volta toda, que não está o gráfico, aquele que cria uma bola, né? Com relação ao posicionamento? Igor, teoricamente não, mas praticamente sim. Porque o microfone ele não está suspenso. Ele não está. Essa curva valeria se o microfone tivesse suspenso no ar, sem nenhum obstáculo em volta, né? Mas o próprio corpo do microfone cria obstáculos para determinadas frequências. Então, obviamente, se eu estou segurando um microfone Omni, que ele estaria... Né, se ele tivesse, por exemplo, numa cápsula como essa daqui, talvez ele não tivesse tanta influência. Mas o microfone Omni, no bastão, por exemplo, ele vai ter influência do posicionamento da cápsula com relação à parte de trás, a onde você segura. Entendeu? Então, você tem alguns problemas na prática. Então, essas curvas todas que a gente está mostrando são curvas totalmente teóricas, né? O cardioide chega a isso, mas não exatamente igual a isso. E para o Figura Omni, é tanto que o pessoal diz que quanto menor a cápsula, mais próximo do Omni perfeito ele consegue ser, assim, né? Por isso que os melhores microfones Omni são aqueles microfones de medida. Já viram aqueles microfones de medida que tem cápsula pequenininha, derivada do Brewing-Care, né, do BK? Os próprios DPA, né, Luiz? Série 6000, né? Série 6000, que é aquela série, né? Que tem cápsula pequena. Acho que é 6000. Mas eu sei que o pessoal, por exemplo, o 4006 é um pouco maior do que o 4007, que já é menor. Então, para medição, o pessoal sempre preferia pegar o 4007, né? Exatamente. Os microfones de medição usualmente têm cápsulas de 1/4 de polegada, até menos, né? Então, são cápsulas bem pequenas. Mas é uma coisa assim... só vai influenciar mesmo de, sei lá, 8.000 Hz para cima, 10.000 Hz para cima. Antes disso, ele continua Omni da mesma forma. E tem uma coisa que é interessante levantar aqui também, que o Omni ele não sofre o que é chamado de efeito de proximidade. Que o cardioide já sofre. Se eu chegar aqui esse de proximidade, exatamente. Se você vê que você fala mais pertinho do microfone, microfone, minha voz fica mais sexy, né?
Que tal? Fica mais grave, na verdade. Sexy já é, porque já tenho mais de 60, então minha voz fica mais sexy. Aí fica da sua própria autoavaliação, Rocone. Não, quem tem que avaliar são os outros. Para mim, ela sempre vai ser sexy. Eu prefiro pular esse assunto. Pula então, vamos pular essa. Mas é isso daí. Então, acho que a gente respondeu a dúvida do Igor aí. Existe, obviamente, a coisa prática, né? Como se fazer prática. Um microfone muito interessante, mesmo sendo shotgun, mas que tem uma característica, porque o shotgun é o que mais modifica, né, Luiz, a resposta à frequência fora do eixo. Quando você está bem no eixo, a resposta é uma. Você viu que eu mostrei aqui no MKH, né? Fui virando o MKE, fui virando, ele foi abafando tremendamente a minha voz, né? Mas um dos microfones que tem muito menos efeito disso é o DPA, o 4017, né? O 4017B, ele tem uma resposta de frequência bem, quase que homogênea, mas ela é bem direcional. Tem uma coisa bem interessante isso. Você percebe a direcionalidade dele, mas a resposta de frequência não muda tanto, né? Eu lembro que uma vez a gente fez uma teste com o chaveiro, lembra? A gente chacoalhava o chaveiro e ia mexendo com ele. Você percebia que o volume do chaveiro baixava, né? O volume diminuía, mas o brilho do chaveiro continuava, das chaves batendo continuava. Uma vez eu falei com um cara da DPA, ele falou que o único motivo que eles não lançaram ainda um figura 8 da DPA é justamente pela dificuldade que eles têm de fazer uma resposta fora de eixo que seja que caia de maneira igual, né? equilibrada. Uma das coisas que a DPA preza muito é isso, equilíbrio, né? Todos os microfones dela têm um equilíbrio muito, tanto que são os melhores microfones que tem para gravação, todo mundo usa. Eles vieram de microfones de medição, né? O pessoal da DPA é um pessoal que saiu da BIK, Brewon Care, que é uma empresa que fabrica equipamentos de medição de vibração, né? Incluindo o áudio está no meio de vibração, é uma vibração. Então eles se prezam muito para isso, por isso, né? Eu não tenho nenhum BK, infelizmente, mas gostaria de ter. Um dia talvez, quem sabe. Eu conheço uma pessoa que tem um monte de BK. O que eles têm de bom, eles têm de caro, né? Exatamente. Vavá Fouquin tem um monte de BK. Quem conhece o Vavá Fouquin sabe que ele tem BK à beça. Mas é muito bom, cara, muito bom mesmo. Não, na verdade, e assim, eu nem diria que eles são os microfones melhores, não, assim, mas eles são os que são, eles se propõem a ser um microfone muito limpo, e nisso eles conseguem ser muito bom. Lembra quando o pessoal da NHK teve aqui pro carnaval, que eles trouxeram um monte de, acho que 4 mil, aquele lapelinha pequena de pendurar em tudo quanto é canto? 4060, é o mesmo que eu tenho. Então assim, é muito legal, cara, é muito legal mesmo. Luiz, o que mais a gente tem a falar sobre isso? Sobre microfones, olha, já deu 1 hora de papo, hein, Rocone? 1 hora de papo. Vamos falar sobre um formato. Uma das coisas que a gente falou em captação em MS, né? Que é um formato de captação, que é estéreo, né? Você pode usar ele como estéreo, preservando o mono, né? Como é que se diz? A persistência do mono central, né? E a espacialidade. Por exemplo, quando a gente trabalha com microfonação estéreo, né? Efeitos sonoros, né? Como é que a gente vai gravar efeitos sonoros? Eu posso usar vários tipos de diagramação, vários tipos de captação. Posso usar o MS, eu posso usar o XY coincidente, que são 2 microfones cardioides, um apontando para cada direção, mas com a cápsula uma em cima da outra, né? Eu posso usar o Omni espaçado, né? Eu ponho eles a 17 centímetros espaçado e tal. Posso usar outros formatos, como é que é o francês, o RTF, né? Que o RTF é ao contrário, ele põe as cápsulas afastadas com um ângulo para lá, né, e deixa o aí vai seguindo o padrão que chama de curva de Williams, né? Conforme você vai afastando os seus microfones, você vai abrindo eles para eles terem uma resposta, uma percepção de especialidade maior e equivalente, né? Só que assim, para alguns tipos de gravação funciona, para outros fica meio diferente. Por exemplo, se eu vou gravar um coral, né? Um coral eu tenho vozes espalhadas ao longo de um espaço grande. Então eu posso gravar um coral com 2 homens afastados, que eu não vou ter problema de espacialidade, porque eu vou conseguir pegar aquela coisa ali. Mas vamos supor que eu vou gravar um violão, né? Se eu pegar um violão e espaçar dois microfones e colocar numa distância
normal que eu colocaria para fazer uma captação AB, o violão vai ficar sumido, vai ser praticamente mono, porque a proporção dele com relação à distância que eu tenho dos meus microfones é muito pequena, né? Ele cabe muito, ele é desse tamanho, né? E a distância dos microfones é dessa. Eu estou com dificuldade de achar minha câmera. Então ele assim, ele está aqui. Então a especialidade do som é quase que monofônica, ela está vindo numa ponto só. Né? Se eu aproximar muito os microfones, aí eu pego o braço, mas não pego o violão estéreo, eu pego o braço e pego o bojo. Né? Uma coisa mais prática, um formato mais prático para a gravação de um violão seria o XY. Por quê? Porque eu tenho uma espacialidade e tenho os dois microfones na mesma posição. Então, a distância entre as cápsulas é muito menor do que o tamanho do violão. Então, eu pego toda a espacialidade do violão. Fora que eu tenho uma compatibilidade com o mono muito grande. É o microfone, por exemplo, um formato que eu prefiro para gravar coisas que se movimentam. Onde eu tenho que ter, por exemplo, um carro passando de um lado para o outro na tela. Então, ele vai surgir do lado esquerdo, né, e vai passar para o lado direito. Certo? Só que, se eu usar um espaçado, o que vai fazer? O que vai acontecer? Um homem espacejado assim, né, com espaço. O som vem aqui, morre, aparece aqui de novo e morre. Né? Porque quando ele passa em frente ao microfone, ele tem a maior captação, a melhor correspondência e captação. Só entre os microfones ele vai ter uma queda de sinal e quando ele chega no outro microfone ele aumenta. Então eu vou ter um som no meu ouvido, com um microfone apontado para cada orelha aqui, né, com um fone de ouvido, que vai ser vum, vum, né? Ele vai baixar no meio. Se eu usar um XY, já é diferente, porque ele se comporta de uma maneira que eu estou percebendo o som vindo aqui, quando ele passa no meio, ele está na sua maior intensidade para os dois microfones. Então eu recebo ele igualmente no meu fone, com os dois microfones ali. E quando ele vai para o lado, o microfone que está apontado para aquele lado pega melhor. Então, assim, na minha concepção, um par XY, deixa eu pegar aqui. Cacete, caiu tudo. Eita, quebrou tudo aí, Roncone? Não, caiu a minha... Quebrar não quebrou, mas saiu um monte de pedaço. Minha Falcon. Minha Falcon já era. Ih, rapaz. Não, mas o resto está lá embaixo. Ela só desmontou. Então tá bom. Ela só desmontou da basezinha. Da base. Então, eu tô com a X-Wing que você me trouxe aqui também. Ó. Ah, legal. A minha está aqui também. Aqui, ó. Esse é um XY, né? Esse XY é um XY da Rode com conexão para iPhone, aquele iPhone antigo, né? Ó, a linha 4, até a linha 4. Tem um modelo também com Lightning, né? Com Lightning, mas esse daqui é o antigo. Tá, então esse daqui é um XY, ou seja, os dois microfones estão no mesmo ponto. Né? Fisicamente estão no mesmo ponto. Então, esse microfone está pegando o que vem daquela direção aqui e esse está pegando aqui. Mas, como eles estão casados no centro, quando o som passa pelo meio, eu tenho realmente a precisão dele aqui no meio. Né? Então, por exemplo, eu prefiro gravar coisas que se movem assim com um par estéreo coincidente, um XY coincidente, porque me dá uma sensação espacial mais real com relação à minha percepção. O que você acha, Luiz? Eu gosto também quando é coisa movimentada, assim, eu gosto muito, por exemplo, para gravar sanfona com um XY, mas eu gosto, para ser bem sincero, eu prefiro gravar com o AB, né, que é os pares espaçados, homem espaçado, principalmente em ambientes que tenham mais reverb e tal, porque você tem ali uma coisa que você não tem no XY, que é a diferença de tempo entre uma cápsula e outra. Exatamente. Você não tem. Por isso que ele é coerente com o tempo e coerente com a fase em mono. Essa, para mim, é uma das vantagens do XY, quando você precisa ter compatibilidade com o mono. E o AB você tem, isso aqui aí te dá também uma informação a mais para você perceber, quando você tem uma diferença temporal, você tem uma informação a mais para perceber a localização no tempo. Né? Então, quando a gente fazia a captação de música clássica, a gente quase sempre usava um par AB, botava ali 42 centímetros entre eles, dois 4006, né, da DPA, e aí a gente ficava procurando a distância que dava o melhor, digamos assim, balanço entre o som que vinha do instrumento e o som que era reverberado da própria sala de concerto.
Uma das técnicas também legais para gravar orquestra é o Decatree, né? O Decatree você usa dois também espaçados, mais um no centro, mais à frente um pouquinho, né? Para você ter uma figura central, ter uma captação central ali melhor. E aí, só que aí já só funciona, vai depender muito do tamanho da sua sala de concerto, né? A Decatree funciona numa sala grande mesmo, para gravação de orquestra, assim, um grupo maior, assim, né? Quando se você ia gravar um piano, eu acho que já uma coisa menor já funcionava. Mas aí eu vou te falar, assim, bem sincero, assim, que é muito o detalhe do detalhe, né? Se você fizer uma técnica perfeita com um microfone ruim, não adianta nada, né? Ou botar dois SM58, que não são microfones feitos para esse tipo de captação, Exatamente. Vai ficar ruim igual. Vai ficar ruim igual. Então, assim, a gente tem uma pergunta aqui também do José Libório Lima. Ele fala que, além de gravar em estúdio, ele faz sons também sons para peças, né, em teatros. Uhum. Tem alguns teatros que ele diz que tem uma boa acústica, né, que não tem uma boa acústica, né? Então ele pergunta para a gente o que te recomendaria para captação da voz dos atores. Olha, vai depender realmente de todo o sistema do teatro, né? Por exemplo, musical, você tem uma interação muito grande, porque você tem a música, né? Normalmente uma orquestra que fica ou no fosso, ou no fundo, ou em playback, e você tem as vozes. Mas aí o ator tem que ouvir também, então você acaba tendo vazamento da música no microfone do ator e tal. Se é só uma peça de texto, que não tenha isso, né? O ideal é que numa sala grande, que não tem uma acústica muito boa, você usa lapela, né? Sem fio, coloque lapela nos atores, disfarçadinho, bonitinho, ou não, porque quando você está no teatro, você não tem problema você não vai perceber uma lapela aparecendo, né? Normalmente musical o cara coloca lapela aqui por dentro da peruca, coloca aqui. O Luiz fez uma experiência com lapela, né, de cima da orelha, que funcionou muito bem. Funciona bem. No caso do Roncone óculos, você coloca aqui, ele fica do lado de dentro do óculos, funciona bem pra caramba. Aqui, essa partezinha do óculos. Agora, cara, é muito dependente do que acontece na sua peça também. Se você tem uma peça que é uma coisa que é super controlada, assim, o seu cenário ali é uma mesa de bar e um quarto. Às vezes você consegue colocar o microfone nessa mesa de bar, alguma coisa escondida ali. Que a gente chama de microfone de apoio, né? O plant mic, né? Microfone plantado. Planta. Só que o lapela te traz toda uma complexidade. Você tem que ter um body pack, você tem que ter um receptor, e normalmente isso é muito caro também, né? Um bom lapela é muito caro. Não só a cápsula é cara, que você vai pagar ali 400, 300, 400 dólares, mas o transmissor e receptor você vai gastar mais 2.500 dólares. Ou seja, é muito mais caro do que um excelente microfone, né? Exatamente. Fora que você vai ter que ter isso para cada ator importante, né? Exatamente. E aí, se você tem 10 pessoas na coisa, você multiplica isso por 10, fica inviável para quase todo mundo, né? Eu fiz, há muitos anos atrás, quando eu morava em São Paulo ainda, eu fiz um musical que foi o Chorus Line. O Chorus Line ele veio da Broadway, né? Foi trazido pelo Walter Clark aqui no Brasil, e realmente eu tenho que passar um óleo nessa cadeira, cara, tá difícil. Tem que sair para comprar um óleo para cadeira. Mas aí o Walter Clark, eu entrei no grupo assim meio que por acaso, eu fui resolver um problema e aí pintou um outro problema que pediram para me resolver, e eu resolvi os dois. Aí o cara, peraí, vem cá, fica com a gente aqui então. Então eu fiz parte da equipe, na época era eu, o Paulo Fará, o Mica e o Zito. E como é que era? Era a formação de uma linha de coro, né? Era os candidatos a uma linha de coro na peça. A peça era sobre isso, o musical era sobre isso, sobre a audição dos candidatos. Então todo mundo usava roupa de balé, malha. Então não tinha onde colocar sem fio. E a captação toda era feita com shotgun. Então nós tínhamos 6 shotguns na boca de cena, apontado, porque a grande vantagem é que todos ficavam sempre numa linha. E tudo que eles falavam estava nessa linha. Porque eles ficavam nessa linha de frente para o diretor, que sentava no fundo da plateia, e tinha um pezinho com o microfone para ele. Então ele tinha um liga e desliga silencioso, ele ligava, falava. Então todo mundo ouvia a voz do diretor vindo de trás, como se estivesse realmente na plateia, né? E ouvia a voz deles vindo da frente, né? Eu fiz um sistema de PA que tinha um cluster central
que recebia todas as vozes, e um cluster lateral que recebia a música. E a orquestra era a orquestra ao vivo. O fosso a gente tampou o fosso todinho, porque também não podia ter vazamento de luz. Então, acusticamente, a orquestra vinha um pouco do fosso. Tinha hora que a gente até deixava que ela viesse só acusticamente do fosso, para poder ter aquele fundinho, entendeu? Tinha uma hora que era uma coisa muito silenciosa, muito introspectiva do personagem. A luz ia diminuindo devagarzinho, demorava 10 minutos para a luz diminuir, do clarão até ficar só um spot na cabeça do cara. E aí era um solo de oboé que vinha naturalmente da orquestra e tal. Mas o resto disso, a gente usava os 6 microfones no chão, apontados para a boca, né, para a linha do coro, e mais 6 no teto, também apontados para onde eles dançavam. E olha, a captação era muito legal. Eu tenho gravações disso e ficou muito legal. Mas era a operação o tempo todo, que você tinha que ficar ali mixando. O ator andava para um lado, você ia atrás dele e voltava para não deixar vazar, né? É complicado. Existe um outro tipo de microfone também, que é o microfone por reflexão próxima, que é o tal do PZM, Pressure Zone Microphone. O PZM, normalmente você encontra ele numa placa grande, né? Um quadradão grande com um cabinho e um conector canal. Então esse PZM ele é muito bom para você colocar numa superfície, tipo chão, né? Só que você tem que tomar cuidado de isolar ele do chão, né? Levantar ele um pouquinho, colocar uma espuminha embaixo ali. Senão o cara vai pisar no palco do solo e vai ouvir todos os passos. Eu gravei até muito sapateado usando ele também. Mas nesse caso a gente não quer que aconteça isso. E ele pega toda uma hemisfera de cima, tá? A captação dele é como se fosse uma hemisfera em cima como se fosse um meio cardioide virado pro lado que você apontar ele, né? Exatamente. Se você colocar no chão, ele está virado para cima, né? Então ele vai captar tudo que está ali no palco. A outra ideia, como o Luiz falou, plantar microfones em lugares estratégicos. Tipo, o cara está sentado, tem uma mesa na frente dele. Vai lá no vasinho, coloca o microfone virado ali para a pessoa que vai fazer. Entendeu? E aí você vai mixando, dependendo de como você está andando ali. Não é fácil. Microfonação de teatro não é fácil. É bem difícil. É bem difícil. Musical é uma coisa muito complexa também, mas musical tem a facilidade que todo mundo basicamente faz com sem fio hoje em dia, né? O ano retrasado eu tive a oportunidade de visitar alguns musicais em Nova York, que eu fui para essa, e aí o pessoal da Electrosonic, o Christian, conseguiu que eu fosse visitar alguns musicais, inclusive o Rei Leão. E é impressionante a quantidade de microfones sem fios e a quantidade e a operação dos caras. É muito, muito impressionante, entendeu? É muito legal a operação deles. Eles têm todos o script, né? É como Exatamente. se você tivesse todo o texto. E o cara vai passando folha por folha, abrindo e fechando microfones ali, tem toda ponto a ponto, é como se fosse uma partitura musical mesmo. Exatamente, ele vai lendo o texto ali. Tem alguns que usam até tipo um teleprompter, né? Que às vezes o maestro também tem um teleprompter para ele seguir o texto. Essa mesma via do teleprompter vai para o operador na mesa, né? Lá no Rei Leão, eles usam uma Digico, uma SD7T para teatro, e a Digico tem aquele monitorzinho, né? Então no monitorzinho ele fica vendo o maestro. Tem uma câmera virada para o maestro. Então ele pega todos os que o maestro vai atacar, porque ele também opera. E a orquestra do Rei Leão ela é muito interessante, porque a base fica no fosso, os metais ficam numa outra sala separada, ele só vê o maestro também através da TV, da câmera, e as cordas ficam no outro canto também. Não cabe todo mundo ali embaixo. E por isolação também eles preferiram fazer isso. E é interessante que o musical está na Broadway há 21 anos, está nesse teatro há mais de 15, né? E a banda praticamente é a mesma desde o primeiro dia. E no elenco Caramba. só um ator é o mesmo. A que faz o macaquinho lá que canta, aquela que faz ali, ela é que está desde o começo. Eu conheci os atores, pô, super legal o papo com o pessoal, né? O Mustafa, o Mufasa lá que usa aquela máscara em cima, né? Tem um sistema de baixar e subir a máscara, e o microfone dele está embutido dentro da máscara. Então é todo um cuidado de colocar e tal. Muito interessante. Então, sim, musical é complicado, mas tem essa facilidade de que a captação está sempre próxima, né? Porque você tem que ter essa... o musical ele tem uma vantagem em relação aos outros, que o som ali é o elemento principal, né? Exatamente. Então, o valor que dão para o som é muito maior. Muito maior. Então, com isso, o orçamento vem junto, né? Se você tem uma peça que é basicamente texto, muitas vezes o cara dá um valor muito maior para o cenário, ou para transições de cena, ou até para projeções ou coisa desse tipo, que vai embelezar a parte visual.
e às vezes esquece um pouco do som também. Mas a gente está caminhando para uma coisa melhor. Tem mais alguma pergunta? O Igor perguntou se a gente costuma usar o RTF. Olha, eu praticamente nunca fiz nenhuma gravação usando o RTF, né, que é o microfone angulado ao contrário. Eu sempre prefiro usar o XY. Mas, assim, tive até um microfone que era uma cópia da Superlux, que era o RTF. Né? Fiz poucas gravações com ele, assim, fiz mais gravações para teste. Né? Como a minha área está mais nessa área de áudio para cinema e televisão, então eu trabalho muito mais com diálogo, com efeitos, o Luiz também. Trabalhei muito com música na época que eu estava no Som Livre, mas já não trabalho tanto. Mas creio que... Assim, cara, eu vou te falar que eu gosto de ORTF, sabia? O RTF é bem interessante. Eu lembro que quando a gente fazia a gravação de orquestra, daí tinha, principalmente quando a gente gravava em surround, gravava com uma coisa parecida com Decatri, né, para trás, e aí, só que as madeiras ficavam muito longe, né, e aí a gente jogava mais perto das madeiras um parzinho ORTF, e aí somava junto com esse Decatri, né, que é o... Mas eu gosto, cara, eu acho que, assim, ela é é um tipo de técnica que ela te dá uma impressão espacial muito, muito boa, assim, né? Ela deixa respirar um pouco ali, mas ela não é nem o XY nem o AD, né? Tá bem no meio ali da coisa. O RTF tem uma variação que agora, acho que é DIN alguma coisa, que você é um RTF, né, aberto, com um isolador no meio, ou seja, com uma placa acústica absorsiva no meio, que é para exatamente dar o efeito da cabeça no meio dos dois ouvidos. Né? Ele considera os dois microfones para lá e a cápsula, tem uma ambulância passando aqui agora, e a cápsula e a cabeça como se fosse o isolador acústico no meio. Essa é uma coisa que eu gostaria de tentar, não tentei ainda não. Vamos ver, depois que essa pandemia toda acabar, eu tenho alguns projetos aí que estão me consultando para trabalhar com orquestra e com música, eu quero começar a experimentar essas funções também. Aí é legal. Luiz, enquanto você fala com eles, deixa eu botar você cheio na tela aqui, eu vou pegar um negocinho para a gente mostrar agora, que eu acho interessante também. Tá? Negocinho para mostrar, negocinho para mostrar. Não, peraí, deixa eu deixar aqui, peraí. Pô, vai me botar em tela cheia agora. Não, tá bom, vou deixar você separado. Um segundinho só. É que eu tinha esquecido de pegar antes. Pegarei agora. Aí, uma coisa que a gente queria falar também, que eu tinha separado para falar, que é uma coisa mais técnica, mas acho que é justamente igualmente válido. Se você pega o microfone, eles vão te dar... Ali, você pega o manual dele, ele tem 3 coisas ali que são principais, né? É a sensibilidade dele, que a gente falou, né? De quanto mais sensível, o ruído de fundo que tem o microfone, ou seja, qual que é a relação sinal-ruído que ele tem, e o gráfico de resposta de frequência, né? Quanto que ele vai responder para cada tipo de frequência específico. Mas uma coisa que nenhum microfone mostra, eu nem sei se existe uma forma de medir isso de uma maneira quantitativa, é a resposta transiente, né? Isso é mais importante, eu acho. E isso você nunca vai achar no manual de microfone, né? Qual que é a resposta transiente daquele microfone, ou quão plano aquele de acordo com quão plano é a resposta dele no tempo. Isso. Né? Que é uma coisa que é difícil de você medir. Você só consegue medir isso com impulso, né? Porque para cada frequência ele vai ter uma resposta diferente. E isso é o que faz realmente um microfone ser bom ou ser ruim, né? Ou de acordo com coisa específica. Por exemplo, a Sennheiser MD421 é um microfone dinâmico que a resposta transiente dele não é tão rápida ou tão ligeira quanto se fosse um condensador ali de cápsula pequena ou de cápsula larga. Mas ele tem um som muito bonito, assim, né? Então vai depender muito do tipo de gravação que você quer fazer, né? Para você gravar uma guitarra e tal, se você quer deixar aquele som um pouco mais aveludado, você vai pegar um microfone que tem uma resposta transiente mais, digamos assim, mais lerda. Né?
Bom, a gente falou sobre captação estéreo, né? E tem também outros formatos de captação, né? O formato multidimensional, né? Formato em 5.1, você pode captar em 5.1. Tem alguns microfones que fazem isso. Mas eu queria mostrar para vocês agora é um microfone, até já dei uma, sem querer ele passou aqui na frente, que é o microfone de formato Ambisonics, né? Que é esse aqui, tem dois exemplos aqui. Desculpa estar na tua frente, Luz, mas para o pessoal poder ver. Põe aí. É esse... Eu não sou muito bonito, não. O Siri já está perguntando um monte de coisa aqui para mim. Então você tem aqui dois microfones formato Ambisonics, que é o Ambio da Sennheiser, que é esse que está maiorzinho, e cara, esqueci de novo o nome dele, como é que é mesmo? Soundfield da Soundfield, tá? A Soundfield ela foi vendida agora para a Rode. Então a Rode tem um outro microfone chamado NTS-F1, que é um Soundfield, né? Fabricado pela Rode num custo muito mais baixo do que esse Soundfield aqui, por exemplo, que eu acho que é o 450, né, Luiz? Ele estava na faixa dos $4.000, $5.000. O da porque ele já vinha com um pré-processamento. Pré-processamento todo. E o da Rode agora está sendo por $1.000. Esse Sennheiser, ele tem as 4 cápsulas, né, para você gravar. As cápsulas ficam na ponta de um tetraedro, né, e elas gravam superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo, superior direito. Ou seja, elas têm uma configuração... Deixa eu só botar a gente... Esse é o chamado formato A, né? Esse é o formato A. Por que o Luiz não está aqui? Esse é o formato A. Engraçado. Tá aqui. O bicho aqui ele não quis colocar você junto comigo aqui, não sei porquê, mas tudo bem, eu vou tirar a tela já. Tem umas coisas aqui meio estranhas. Então, o que eu queria mostrar para vocês exatamente, esse formato de captação, então ele capta 360 graus. Ele é muito legal para se fazer captação onde você vai usar em realidade virtual, né? Você vai usar junto com uma câmera 360 ou junto com qualquer outro tipo de agora foi. Com qualquer outro tipo de coisa. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que além desses microfones que tem aí, desses dois, você tem um microfone equivalente, tá? Que é esse menininho aqui bonitinho, pequenininho, tá? Que também é um Ambisonic, tá? São aqui 4 cápsulas. E esse é da Zoom e esse custa $300. E já vem com gravador. E já vem com gravador aqui. Está sem bateria agora, eu tirei a bateria. Mas olha, ele já grava aqui, ele tem um cartãozinho de memória aqui no fundo, você coloca um cartão de memória no fundo dele, né? E você consegue já gravar diretamente aqui no fundo dele, sem precisar de um outro gravador. E olha, eu fiz testes com ele, basicamente com voz, eu não fiz com música ainda, eu quero fazer com música. Quando acabar essa pandemia aí, nesses projetos que eu tenho, eu vou usar. Mas é muito legal. A espacialidade dele, e outra vantagem que ele tem é que ele converte, ao mesmo tempo se eu monitorar aqui, tá vendo, tem uma série de monitor aqui, ele converte já a monitoração para binaural. Binaural. Ele já converte para binaural, então eu consigo ouvir já em formato binaural no headphone. Tá? É muito legal, isso daqui acho que vale muito a pena, foi um investimento que eu fiz que é muito legal, porque a imersão está aí, isso não tem como negar, né? Os formatos imersivos estão aí, estão cada vez mais presentes em tudo. Você tem Dolby Atmos na televisão, no cinema, você tem Dolby Atmos na televisão agora, né? O Fórum de Ultra HD e o Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital acabou de aprovar e já promulgou em diário oficial a permissão para transmissão em Dolby Atmos e MPEG-H, ou seja, Fraunhofer e Dolby Atmos. Já foram aprovados. Já pode botar no ar. Já pode botar no ar, ou seja, logo vocês vão estar tendo possibilidade de receber Dolby Atmos em casa. Ou seja, por exemplo, ano passado, todo o Rock in Rio foi gravado e mixado em Dolby Atmos pela Globosat e pela Globo. Então nós temos todo o acervo, a Globosat tem todo o acervo do Rock in Rio gravado em Dolby Atmos. Todas as bandas que permitiram que a gente fizesse a captação de imagem e do som estava em Dolby Atmos. Então já tem um monte de shows para fazer. Nós já fizemos uma novela, né, Luiz? Foi a Deus Salve o Rei. Deus Salve o Rei. O primeiro capítulo a gente mixou ela todinha em Dolby Atmos. Foi o primeiro trabalho, foi muito legal de fazer. Tem um trabalhão danado.
E a grande vantagem do Ambisonic, que como ele é um formato de captação, né, ele me gera os 4 sinais. Tá? E aí eu posso partir para a decodificação desses sinais como eu quiser. Né? Existe hoje em dia 2 padrões, que é o Fuma e o Ambix. E a partir do Fuma e do Ambix eu posso usar plugins nos meus workstations para transformar no que quiser. Em estéreo, 5.1, 7.1, Dolby Atmos, 22.2. A formação básica está ali. O que as 4 cápsulas captam, está ali. Entendeu? Depois é só usar o plugin para processar. E agora minha luz pifou de vez. Vou usar minha lamparina que está aqui no cantinho. Agora ferrou, porque agora acho que a luz apagou mesmo. Então vou usar minha lamparina aqui. Está meio cara velho, meio calabroso assim. Mas é isso aí. Então esse formato de captação é um formato muito legal. Tá? Eu sei que os nossos amigos lá do Efeitos Especiais estavam ouvindo a gente aí, pelo menos eles falaram que iam entrar, que estavam querendo conhecer um pouquinho mais sobre captação e microfones para poder, até, eu achei uma atitude muito legal, ajudar o nosso pessoal de captação na captação. Né? Opa! Voltou, minha luz. Então, Luiz, você fica aí, conversa, você que não está mais com o pessoal lá, conversa com o Anderson, que ele está muito interessado em chegar perto do pessoal aí, dar pelo menos uma noção básica de microfonação. É muito importante. Muito importante. Eu acho que aqui a gente tocou em alguns pontos que eu acho que a nossa proposta era essa, o basicão. Né? A proposta era o básico, falar sobre o básico de captação. Depois talvez a gente volte ainda, vamos ver se a gente consegue, né, manter pelo menos um live por mês. A gente tenta fazer um sonocast, um podcast por semana, mas esse mês alguém está atrasado com a edição. Não vou dizer quem será? Não vou dizer quem que está atrasado com a edição. Né? A gente já gravou até um podcast muito legal que é sobre áudio nas lives. Áudio nas lives. A gente teve 2 pessoas de um das grande gabarito, né? De grande gabarito das redes sociais, falando como é que cada rede social está processando aí. E também existe a RTW agora colocou na página dela um apanhado de níveis de loudness e tal, de todos os serviços de streaming praticamente, Netflix, YouTube, Apple iTunes, Spotify, Deezer, está tudo lá, eles conseguiram fazer um levantamento, conversaram, e a gente vai procurar cada vez mais trazer informação para vocês nesse sentido. Então, com 1h30 aí já de papo, né? É muito legal a gente falar sobre isso, eu gosto muito desse assunto e vamos ver se no próximo mês a gente já traz alguma coisa mais realizada. Talvez daqui a um mês a gente tenha um pouco mais de liberdade para sair, né, Luiz? E fazer alguma coisa fora. Talvez a gente volte a usar a nossa sala lá, vamos ver se já tiver... O problema é que aqui no Rio as pessoas não estão levando muito a sério, entendeu? Então, se o cara não libera, a praia está cheia. Quando o cara libera, a praia está aí pilotada. Então, bem isso. Eu não sei se aqui a curva vai ser tão fácil. Eu acho que vai demorar, Rucone. Eu sou um cara meio pessimista nesse sentido. Eu acho que aqui vai demorar. Então, eu sei lá, mais alguns meses ainda a gente vai estar nessa. Mas a gente promete voltar no mês que vem com mais uma série aí, né? Isso que você acha? Eu acho que é uma boa. E só lembrando que a gente tem o nosso podcast, né? Que fica aí na AWS e também está nos maiores agregadores de podcast que tem, Spotify, Apple iTunes, Google Podcast. É só procurar lá por Sonocast. Anchor. O Anchor foi comprado pelo Spotify, mas está lá no Anchor ainda. Então vai estar tudo aqui também, casa. Está aqui no Audio Workshop. Exatamente. Está no Audio Workshop. Bom, e gente, qualquer coisa você manda um e-mail pra gente lá pro sonocastpro@gmail.com. Lembrou, sonocastpro@gmail.com. Eu já recebi 2 e-mails, 2. Olha aí. E era um spam. Era um spam. Sabe aquele cara que é do Emirados, lá não sei do fim do mundo, que quer contato seu para passar uma grana, que ele tem uma... Só recebi tu passou a grana para ele, né? Não, ele queria passar a grana para mim, mas não aceitou. Não, mas o pessoal tem interagido com a gente no Facebook. Você meio aparece. Eu acho que as mídias sociais, as redes sociais são mais práticas para isso, né? Normalmente você está ali, você pega o celular, você vai, e-mail é uma coisa mais antiquada. Mais formal, né? Mais formal. Bom, Luiz, tipo mandar carta. Sabe que carta eu nunca mandei na minha vida, mas até que agora eu estou com vontade de mandar uma carta para ver como é que funciona. Deve demorar semanas para chegar dentro do Rio de Janeiro. Não recomendo. Não recomendo.
Bom, gente, a gente está chegando então no final, e como é de praxe a gente faz o nosso podcast, a gente vai terminar com uma musiquinha aqui. Eu tô com 2% de bateria no notebook, agora que eu vi aqui, Rompani, então posso cair a qualquer momento. Tudo bem, então a gente vai encerrando mesmo antes que o Luiz caia. Essa que vocês estão ouvindo é o tema do Ameleto Stamato Trio, tá? É o Noa Noa, muito legal. O Ameleto está aí fazendo um trabalho muito legal e eu gosto muito dele, eu gosto de colocar as músicas dele para finalizar aí. Então, gente, fica com Deus. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Grande abraço. Se cuidem. Até a próxima. Luiz, se cuida. A gente fala daqui a pouco aí. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.